Tá. Vou responder para você. Então vamos lá, acho que agora a gente começa. Bom, muito bom dia a todos. Eu sou Patrícia Sampaio, coordenadora de programas de formação. E em nome da editora Melhoramentos, quero dar as boas-vindas às crianças e educadores do município de Taboão da Serra, que hoje participam conosco dessa transmissão ao vivo, desse chat com o autor. Uma das ações do Planeta Leitura, um programa voltado à formação do leitor literário e que conta com uma diversidade de ações presenciais e à distância. Essa ação de hoje é especial porque aproxima um profissional da escrita, da literatura, daqueles que precisam aprender sobre esse universo. Por isso, é um prazer imenso termos aqui conosco hoje a premiada escritora e ilustradora Ângela Lago, que gentilmente vai compartilhar conosco um pouco da sua relação com os livros, com o universo literário. Ângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Que ótimo. Ângela, a gente começa, nós já temos muitas, eu quero já dar um retorno para todos, que temos muitas perguntas, então tenham um pouco de paciência, mas a gente consegue, quem sabe, falar um pouquinho sobre cada uma delas. A gente começa com as perguntas das crianças, Ângela, cerca de 50 minutos com perguntas com as crianças, aí depois a gente faz um intervalo e vamos às perguntas dos educadores. Então, primeiro agora com as crianças, a gente tem duas aqui. Uma da Maria Nacélia de Souza Cruz, da Escola Visconde de Sabugosa, e que eu uno à pergunta do Igor, também da Escola Asas Brancas, que são as seguintes perguntas. Maria diz: olá, bom dia, Ângela, gostaria de saber o que inspira você na hora de escrever seus livros e quando surgiu o desejo de fazer histórias para crianças. E o Igor, ele também te pergunta como é para você ser autora de livros para crianças. Tá ótimo. Maria e Igor, o que me inspira, em geral, são fatos da minha própria vida, acontecimentos que me levam a querer refletir um pouquinho mais sobre eles. Então eu encontro uma história que vai me ajudar de alguma forma a pensar sobre aquilo. E eu comecei a escrever para crianças ao redor dos 30 anos. Eu não tive filhos e tinha muita vontade de contar história para criança. Eu sempre gostei muito de conto de fada. E esse desejo de contar história para criança é que me levou a unir duas coisas que eu gosto de fazer: desenhar e escrever. Que ótimo. Sabe que essa, Ângela, é justamente a pergunta da Cristina e da Emília, da Escola Rui Barbosa. Elas te perguntavam como foi que você começou sua carreira de autora. Então, você já uniu nessa tua resposta ao Igor e a Maria. Agora, a Gabriele, Ângela, lá da Escola Asas Brancas também, te pergunta o seguinte: a vida de escritora é difícil? Não, Gabriele, é muito agradável. Talvez um pouco solitária, porque eu pelo menos trabalho sempre sozinha na minha casa, em silêncio, mas é extremamente prazeroso. Eu gosto muito do que eu faço. Ai, que bom. E, inclusive, aqui as crianças da Escola Rui Barbosa, Ângela, te perguntam quanto tempo você demora para escrever um livro? Depende tanto. Depende, né? Cada livro tem a sua própria história. Há livros que saem com uma facilidade, tão rapidamente, e outros que eu fico, às vezes, até anos no mesmo trabalho e vou encontrando a maneira de solucioná-los muito pouco a pouco. Então, depende muito. Isso mesmo. O William te faz uma pergunta interessante. O William, lá da Escola Raquel de Queiroz, Ângela, se a senhora gosta mais de ler ou escrever? O William te pergunta. Certo. O William, atualmente eu adoro ler poesia em outro idioma e ir traduzindo. Fazer uma leitura assim tão lenta,
tão vagarosa de poemas que ao mesmo tempo é leitura e escrever. É o que eu tenho feito com mais prazer atualmente, traduzir poesias de outros idiomas, que é uma forma de leitura em profundidade, acho. Que autores você tem lido, Ângela? Olha, eu estou lendo Rilke em francês e traduzindo, e deve sair para jovens os últimos poemas que ele escreveu, porque no final da vida ele escreveu em francês. E eu tenho selecionado poemas que podem ser lidos por pessoas jovens também, que não são dos mais difíceis, ou herméticos ou fechados, não. Ai, que ótimo, Ângela. Que bom saber, boa notícia. Ângela, olha só, a Maria Isabela da Escola Jorge Amado quer saber, antes de você se interessar por livros, o que você queria ser? Você teve outros interesses, quis ser outras... Olha, eu fiz o curso de serviço social para ser assistente social. A questão social sempre me preocupou muito. No entanto, eu vi que com o meu trabalho de assistente social, o que eu podia fazer era muito relativo, que as questões do Brasil e do mundo inteiro são questões políticas, econômicas, e que o trabalho de um assistente social fica muito reduzido a um campo muito restrito, e embora seja muito importante, ele não é efetivo no sentido de transformar o mundo, que era o meu desejo. Talvez escrevendo eu consigo mais, porque eu consiga transformar, modificar de alguma forma, porque toda pessoa sai modificada de uma leitura. Então, talvez eu consiga até mais do que com o meu trabalho de assistente social. Não há dúvida, Ângela. Olha só, mais uma pergunta da Escola Rui Barbosa, que eu vou unir a uma pergunta do Paulo da Asas Brancas. A Escola Rui Barbosa, as crianças de lá lhe perguntam, quando era criança, se você já gostava de ler. E o Paulo da Asas Brancas pergunta qual foi seu primeiro livro, sua primeira leitura, que você tem em lembrança. Paulo e Amigos da Casa Branca, né? E da Rui Barbosa. Rui Barbosa. Que bom poder responder isso. A minha primeira leitura foram os contos de fada. Eu aprendi a ler por causa deles. Minha mãe lia à noite para 6 filhos, de maneira que ela não podia repetir as mesmas histórias o tanto que a gente queria. E para poder ler sozinha as histórias que uma vez só não me bastava, foi que eu tratei de aprender a ler, apesar de ter algumas dificuldades nesse aprendizado, porque eu era disléxica. Os contos de fada até hoje são uma leitura querida. Ler contos de fada até hoje me coloca no eixo. Os contos de fada são contos de esperança e são contos de construção da sua parte psicológica mais profunda. É uma leitura que eu recomendo a todas as idades. É isso mesmo, Ângela, que lindo isso que você disse, é tão verdadeiro, tão profundo. Verdade, né? O conto é tão fundamental, para a nossa formação humana. Ângela, a Maria Isabela da Escola Jorge Amado lhe pergunta o que a levou ao título A Invasão das Borboletas. Ótimo. As borboletas, para mim, são um símbolo de sorte. Quando elas posam perto de mim, às vezes posam em mim, eu sei que alguma coisa muito boa vai acontecer. Pode ser uma crendice, mas sempre dá certo. Eu morei na Venezuela e morava no 4º andar. Antes de receber carta, havia sempre alguma borboleta que havia entrado no 4º andar
da minha casa. Então, a invasão das borboletas é o que eu quero para a minha vida, uma invasão de borboletas, de boas notícias. A borboleta é o símbolo da transformação, é também o símbolo da alma, em algumas culturas, de maneira que é um símbolo muito querido. Que ótimo! Olha só que rica, quantos significados aí envolvidos. Então vamos lá, temos mais várias perguntas aqui, Ângela. Deixa eu trazer aqui, escolher mais uma para a gente. Se você tem para nos indicar, o Rodrigo, da Escola Mambelli, pergunta: qual dos seus livros foi mais vendido ou teve mais edições? O seu livro mais famoso? Provavelmente Cena de Rua, que é um livro todo de imagens e que fala de uma questão social, fala do menino de rua num semáforo e as dificuldades da vida dele. Entendi. Olha, o Lucas da Asas Brancas lhe pergunta de onde veio a ideia de ser escritor. Acho que sobre isso você já nos disse bastante. A Gabriele da Asas Brancas pergunta se você tem filhos. Ela também já nos disse aqui. Não tive filhos. Não teve filhos e nos brindou com filhos livros. Isso. Né? Muitos filhos livros lindos. A Rebeca da Jorge Amado pergunta: com quantos anos você começou a ter vontade de escrever livros? Aos 7 anos, quando eu comecei a aprender a escrever e a ler, na minha época era essa idade, eu escrevi alguns poemas que minha mãe guardou. E como eu tinha dificuldade na escola, para tentar me sair bem com meus pais, eu escrevi esses poemas e escrevi embaixo assim: da menina prodígio de 7 anos de idade, punha meu nome inteiro. Tá vendo que lindo? Que ótimo! Os pais devem ter ficado orgulhosos, Ângela. Guardaram esses poemas durante anos e anos. Depois que minha mãe morreu, é que eu descobri na caixa de recordação e fiquei muito feliz de ver que ela tinha guardado. E que você já era uma escritora tão segura de si desde tão novinha. Tão metida. Ai, mas que bom! Mas essa segurança trouxe essas obras todas que você era uma nos fez. Tentativa de superar, vencer um problema, de vencer as dificuldades, não é? Escrita. Que lindo, Ângela, que lindo. Olha... mesmo. Tá vendo, Rebeca? Isso também te responde a outra pergunta de por que ela quis se tornar escritora, enfim. Agora, você sabe, as professoras Emília e a coordenadora Cristina da Rui Barbosa, professoras e coordenadoras, o tempo de vocês vai ser depois, mas essa pergunta que vocês fazem é interessante para as crianças. Elas perguntam como você faz os livros. Então, talvez compartilhar com as crianças, Ângela, um pouco do seu processo. Você começa com uma ideia, depois o livro já sai pronto, ou você tem um trabalho de reescrever. Conta para as crianças um pouquinho do seu processo. Certo. Bem, o trabalho de reescrever e redesenhar sempre acontece. O que vem primeiro, eu nunca sei. Algumas vezes... eu faço um croquis num guardanapo de um livro que eu quero fazer, das imagens que eu quero usar, e vou usar esse croquis até o final como uma referência. Outras vezes eu demoro muito tempo até formular a ideia do livro, porque o livro é um objeto. Eu tenho que imaginar esse texto e esses desenhos fazendo sentido na hora que passa a página. Então eu tenho que trabalhar para parar a história na hora que vale a pena fazer uma pausa, para essa mudança de página ter um sentido, como um corte de novela na televisão. Tem que parar na hora exata, né? Eu tenho que parar naquele momento que o leitor vai ficar curioso para virar a página, como se dobrasse a esquina
de uma rua e encontrasse, então, um novo cenário que faz um sentido para ele dentro dessa narrativa. Então, estudar esse objeto, eu estudo quase sempre vagarosamente, escolhendo texto e ilustração de uma maneira que se adequem e que formem esse todo que é uma página. Às vezes também eu ilustro para ajudar a criança que está começando a ler. Quando a gente está começando a ler, é difícil, eu acho que vocês sabem disso, lembram-se disso. A gente chegar no final da página e lembrar de tudo que já foi lido, não é? A gente veio soletrando pouco a pouco, então a gente esquece o sentido. Então, muitas vezes também eu desenho para deixar nas imagens uma espécie de mapa, uma espécie do roteiro do que foi lido pela criança. Às vezes eu faço isso, inclusive misturando texto e ilustração, para que a criança leia como se fosse um jogo. Então ela tem que parar. Era uma vez em vez de pôr palavra, eu ponho um desenho, um cachorro, o desenho do cachorro. Ela tem que parar para decifrar meu desenho, que às vezes nem é tão bom assim. E com essa parada ela já grava. E quando ela chega no final da página, o fato dela ver o cachorro lá ajuda ela a lembrar do que ela leu a primeira sentença, que era a sentença da existência desse cachorro, que ia ser o início da nossa história. Então, há sempre muitos motivos e muitas maneiras de fazer um livro. É preciso pensar, elaborar, trabalhar e voltar atrás muitas vezes. É isso mesmo, que ótimo. Ângela, a Yasmin tem uma curiosidade, se você chegou, a Yasmin da Jorge Amado, Sim. Se você chegou a trabalhar com outra profissão antes de ser escritora e ilustradora? Eu trabalhei como assistente social. Trabalhei numa... Você chegou a exercer mesmo por um exerci. tempo? Eu fui professora também na universidade, de serviço social, na escola, e trabalhei com crianças que tinham dificuldades, as mesmas dificuldades que eu tinha tido. Trabalhei numa clínica de ajuda psicológica e psicopedagógica. Além disso, trabalhei na área de saúde, também como assistente social. Joia. A Sandra da Escola Santo Antônio, Floquinho, ela pergunta, ao reescrever o conto A Festa do Céu, aliás, muitas das crianças leram e adoram esse livro, era bom você contar um pouco da ideia de reescrever esse conto A Festa do Céu, Ângela? Mas a Sandra especificamente lhe pergunta qual era a sua expectativa com o público leitor quando você quis reescrever essa história? Você sabe que esse livro foi escrito para o Japão, Sandra? Olha só! A Melhoramentos depois comprou o livro do Japão e ficou com o livro aqui no Brasil. Esse livro foi escrito porque eu gostaria, uma editora japonesa que chama Gaken me pediu uma história com imagens. E eu falei, vou escrever a mais brasileira das histórias, uma das mais conhecidas histórias e que não é muito comum, acho que nem existe no folclore de outros países. Existem próximas, similares, mas não exatamente como a nossa. Então, eu escrevi pensando em dar para as crianças japonesas uma coisa bem do Brasil. Foi assim que eu escrevi A Festa no Céu. E eu reescrevi o final, deixando que todos os animais, e não só Nossa Senhora, como é no conto tradicional, ajudassem a tartaruga a refazer o seu casco, porque eu acho que essa solidariedade, esse trabalho em conjunto é muito importante.
E eu quis falar mais desse trabalho, que é a soma do trabalho de muitas pessoas, do que de um milagre. Isso mesmo. Ângela, a Bárbara da Raquel de Queiroz pergunta como a senhora começou a escrever o livro de morte. Ah, tá. Pois é, Bárbara, essa história de morte, eu acho ela muito divertida. Nós temos alguns contos tradicionais, mas no de morte eu fiz uma coisa. Eu juntei 2 contos diferentes. Eu juntei um conto que é sobre a morte, mas no conto da morte no Brasil, a morte sempre sai vencedora. E eu queria muito que o meu personagem, que eu acho muito simpático, o velhinho, saísse vencedor. Então, eu peguei um outro conto, que é um conto do diabo, e juntei esses 2 contos de maneira a fazer um novo final para a minha história. Então, na verdade, o de morte são 2 contos tradicionais brasileiros que eu fiz uma adaptação, uma junção. Tá ótimo. Ângela, o Eric da Raquel de Queiroz pergunta quais são seus planos para um próximo livro. E a Jennifer da Escola Asas Brancas quer saber... Opa, a gente teve aqui uma demorinha, mas então vamos para a pergunta do Eric primeiro. Quais são os seus planos para um próximo livro? Ela já falou das poesias, né? Certo, não é, Ângela, que você está trabalhando nisso agora? Eu acho que eu vou ilustrar um conto de fada para a editora Melhorar. Opa, que ótimo! Já estou pensando em qual conto vai ser. E estou com vontade de, em vez de colocá-lo no cenário tradicional do